E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma aula nossa de integração, abordando agora integral definida como uma aplicação em áreas de figuras planas. Já percebemos isso no manuseio lá do GeoGebra, no começo do estudo de integral definida, algumas aulas atrás, beleza? Agora eu trago esse registro gráfico aqui numa situação genérica de uma função tal que essa função ela é positiva, beleza? E está esboçada aqui no primeiro quadrante do plano cartesiano, considerando o eixo x, o eixo y, a origem, enfim, e o intervalo AB. Se tomarmos, eu vou considerar aqui retângulos de mesma base. Se eu tomar retângulos de mesma base, eu não vou desenhar todos não, mas foi exclusivo que a gente viu lá no GeoGebra, ok? Na manipulação, fazendo a conjectura. Se eu tomar retângulos, eu vou pegar, por exemplo, esse de altura f de xi e de base ΔXi, tá? A área de um retângulo desse ela é dada por a área de um retângulo desse, que eu vou chamar de AI, ela é dada por base ΔXi vezes a altura, f de xi. Beleza? Então, eu posso dizer que se eu considerar todos esses retângulos aqui, mesmo com falta, que a gente viu no GeoGebra, pensando numa situação com falta, ou seja, retângulos cuja altura está abaixo do gráfico, limitando nos pontos do gráfico, e vimos retângulos que estão acima, por excesso, ainda limitando nos pontos do gráfico, beleza? Então, a área total, que é a soma das áreas dos retângulos, que eu vou chamar de S, soma das áreas, será dada pelo somatório, começando por 1 e indo até n. Se eu tenho um retângulo, mais outro retângulo, mais outro retângulo, mais n retângulos que eu possa colocar aqui. E aí eu vou estabelecer f de xi vezes ΔXi, porque isso é a fórmula da área de um retângulo qualquer. Aqui é um retângulo qualquer. Beleza. Essa área total abaixo da curva não é exatamente a soma das áreas do retângulo, é aproximadamente a soma das áreas do retângulo, tá? Quanto mais eu deixo esse retângulo fino, por assim dizer, ou seja, com uma menor base, mais eu me aproximo da área real, da real área que estará estabelecida aqui, abaixo dessa curva e acima do eixo x. E isso acontece de que forma? Eu vou dizer que a soma das áreas, ou seja, que a área total, ela será praticamente igual ao quê? Ao limite dessa soma, quando, o limite dessa soma, desse somatório, quando esse número de retângulos for o quê? Tender a infinito, de tal maneira que eles virem um traço, que eles cresçam muito. Quanto mais eles crescem nesse intervalo, quanto menor a quantidade de retângulos, maior base. Mas quanto mais aumenta a quantidade de retângulos, sendo a base igual, a gente viu no GeoGebra, significa o quê? Que essa base vai apertando, vai diminuindo, tá, o seu comprimento. Portanto, se eu faço tender o n a infinito, e aí a gente sabe que é mais infinito, esses retângulos tendem a ser o quê? Linhas. E as linhas cobririam todo o meu espaço aqui, me dando uma área praticamente sendo a área abaixo dessa curva e acima do eixo x. Tá? Então, por isso que eu digo que praticamente é igual à área total, é o limite. Todas as vezes que eu pensar em infinitos retângulos, tá?
em tendendo ao infinito, praticamente infinitos retângulos, desse somatório, beleza? E isso daqui eu vou chamar esse somatório, ou melhor, esse limite do somatório é o que eu chamo, tá, geometricamente de integral definida. Portanto, a área total ela é chamada, ela pode ser calculada no intervalo de A até B de uma f de x. Esse dx, porque a gente sabe, a aproximação do dx é o diferencial em x. Tá? É uma boa aproximação, como vimos em outrora nas aulas de diferencial, tanto do dx quanto do dy. Então, o limite disso tendendo a infinito, isso aqui vai ser tendendo a um certo ponto qualquer da curva, porque aqui eu vou tomar todos os pontos da curva. Se eu pensar no número infinito de retângulos que gerarão linhas, e essas linhas são exatamente, né, geram exatamente alturas que são pontos da curva, alturas que são imagens na curva, imagens que são dadas por fx simplesmente, tá? Fx vezes 1dx. Então, essa é a ideia geométrica da integral definida. Se a minha curva for garantida em um determinado intervalo positiva, aquele intervalo dado será, né, se eu calcular a integral de A até B, que é aquele intervalo dado, para aquela curva que é extremamente positiva, ou seja, está acima do eixo x, naquele pedacinho eu estou calculando a área limitada entre a curva e o eixo x, beleza? Vamos fazer, relembramos, né? Já tínhamos visto isso no GeoGebra, eu só trouxe aqui de forma escrita, ok? Vamos fazer alguns exemplos para ilustrar essa ideia. Então, povo querido, trouxe aqui dois exemplos para ilustrarmos a ideia que acabamos de relembrar, né? Já conhecíamos da manipulação com GeoGebra e agora trouxemos para o formalismo algébrico, gráfico, de forma escrita aqui, por assim dizer, formalismo, não fizemos demonstração, mas estabelecemos a relação aqui, beleza? Olha só, nesse primeiro item, então, o que é aconselhável? Quando você for trabalhar com áreas, determinar áreas de figuras planas, é indicado que você garanta que aquela função no intervalo dado é estritamente positiva, tá? Caso contrário, você vai ter que, para definir a área entre a função e o eixo x, você vai ter que fazer verificações. Vamos chegar em exemplos que precisamos fazer isso, tá? Nós vamos então manipular o que é dado. Eu tenho a função de lei 4 menos x ao quadrado e eu quero saber a área dessa função em relação ao eixo x, ou seja, a área que fica entre a função e o eixo x. Se a função for estritamente positiva, a área já é integral direta de A até B, beleza? Olha só, primeiro esboçando, eu tenho quais são as raízes dessa equação, né? Caso eu ache os zeros da função 2 menos 2. Tudo bem? Quem está com dúvida, faz aí o cálculo. Quem está com mais dúvida ainda, pode pescar esses esboços gráficos com o GeoGebra. Tudo bem? Mas ali é uma função tranquila que nós conseguimos esboçar. O gráfico é assim, beleza? Menos 2 e 2, 4. Então, o que é que eu estou querendo descobrir? A área limitada no intervalo de menos 2 a 2 da função do eixo x. É exatamente essa área aqui, ó. Pronto. Eu quero calcular essa área. Eu quero calcular a área que vai de menos 2 a 2 e está limitada entre o eixo x e a função, beleza, f de x. Aqui eu vejo que a função f de x é totalmente positiva. Então, para determinar a área que está estabelecida aqui no esboço, basta calcular a integral de menos 2 a 2 da f de x, que no caso tem a expressão 4 menos x ao quadrado, dx. Vou dar uma dica. Nesses casos aqui,
eu consigo observar algo chamado na matemática de simetria. Ixi, Celso, e aí? Simetria em relação ao quê? Ao eixo Y. É como se eu tivesse um espelho e o que está aqui é exatamente igual ao que está aqui. Existe um rebatimento. Então, eu posso aproveitar essa simetria de que maneira? Se há um rebatimento, o que está aqui, o desenho que está aqui é o mesmo que está aqui, é simétrico, tá? Então significa que a área que eu encontro desse lado é a mesma área que eu encontro desse lado. Tudo bem? Nessas situações que eu consigo observar e garantir que a curva é simétrica em relação ao eixo y, eu posso aproveitar e reduzir o cálculo da minha integral. Como assim? Ao invés de integrar de menos 2 a 2, que isso me gera mais conta lá, é a mesma coisa que eu calcular o dobro, tá? Eu calcularia essa integral e dobraria, porque a área é a área toda. Então, eu estaria fazendo o dobro do cálculo da integral de 0 a 2. Calcular o dobro de 0 a 2 é o mesmo que calcular de menos 2 a 2, porque aqui eu estou vendo na figura que existe uma simetria, tá? Eu só posso estar fazendo esse artifício quando houver simetria. E por que você tem que fazer isso? Se eu não quiser fazer isso, não faça. Continue calculando a integral de menos 2 a 2, beleza? Mas aparecer um zero na conta é mais fácil no momento que você estabelece o teorema fundamental do cálculo, que é para calcular a integral definida. Então vamos lá. Isso vai ser o dobro dessa integral dx. Ou melhor, dessa integral não, desse integrando, dessa função integrando. Quem é essa integral então? O duas vezes, eu mantenho. Já que eu estou botando o dobro, tome cuidado. Tem que repetir. Qual é a primitiva? 4x menos x ao cubo sobre 3 no intervalo de 0 a 2, usando o teorema fundamental. Ou seja, deixa eu botar em implica, que eu quero repetir o azinho aqui embaixo. A área será 2 vezes 8, substituindo o 2, menos 8 terços. 2 ao cubo sobre 3. Ao jogar o zero, ótimo para mim, dá zero, dá zero. Por isso que é bom, quando tiver simetria, você usá-la, tá? Principalmente, né, na verdade, quando tiver simetria em relação ao eixo y, que aí você vai garantir que uma das extremidades, né, dos limites de integração, um deles será zero. E aí facilita na conta, tá? Então isso aqui vai dar o quê? Tirando o MC duas vezes, 3, 24 menos 8, ou seja, 16, né? Vezes 2, 32 terços, unidades de área. Aqui é a unidade genérica de área. Não sei se é centímetro, milímetro, unidade de área, tá? Então eu vou dizer que a área nesse intervalo vale 32 sobre 3 UA. Tudo bem? Agora sim, aqui é uma área. Ao resolver a integral, é garantida que aquele valor achado equivale à área abaixo da função, nesse caso, e acima no eixo x. Beleza? Vamos fazer o segundo exemplo. No segundo exemplo, eu tenho a curva de lei x ao quadrado mais 7. Simples também o gráfico, mas se tiver dúvida, vai no GeoGebra. Tá? O gráfico será dado desse jeito. Aqui é 7. E vai do intervalo de 0 a 3. Então, eu estou querendo que área? Estou querendo essa área. Pronto, estou querendo essa área. Aqui a minha área não tem simetria, apesar da curva ser simétrica em relação ao eixo y, mas para a área eu não tenho simetria. Também aqui não importa, que já está tranquilo, inclusive, está de 0 a 3. O que será a área aqui? Será calculada através da integral de 0 a 3 da função f de x, que é x ao quadrado mais 7, dx. Ou seja, isso é, essa aqui é imediata, integral de x ao quadrado, x ao cubo sobre 3, integral de 7, 7x,
que vai de 0 a 3. O que é que acontece nesse caso? 3 ao cubo, 27 sobre 3, mais 21. Estabelecendo, ó, jogando 3. Eu estou fazendo direto as contas. Diferente da aula anterior, que eu estava montando e depois calculando. Já vou. É a primitiva nesse ponto, menos a primitiva nesse ponto. Jogando 0 vai dar 0, vai dar 0. Ótimo para mim. Ok? Então vai dar 9 mais 21, 30 unidades de área. Essa é a resposta para a área estabelecida entre o eixo x e a curva f de x igual a x ao quadrado mais 7. Beleza? Nesse intervalo de 0 a 3. Então se liga, é isso, curte, compartilha, se inscreve se não inscreveu. Próxima aula a gente continua com mais exemplos para áreas simples, que aqui são áreas simples. Depois a gente vai ver áreas entre duas curvas, tá? Se liga. Até!